Ser de luz! Bora conhecer as mandalas Sol Rara. Gente, hoje eu tô muito feliz, é um dia muito especial porque eu vou apresentar para vocês finalmente as mandalas Sol Rara. Eu venho criando esse produto, meu primeiro produto físico, há 3 anos. Se me dissessem que eu levaria 3 anos para desenvolver isso aqui, para criar isso aqui, eu não acreditaria. Provavelmente ficaria ansiosa, ficaria irritada, porque eu, como uma boa ariana, eu quero tudo pra agora, imediatamente, já. Capaz que eu vou levar 3 anos pra fazer alguma coisa. Eu quero pra ontem, né, querida? Iludida. Né? Mas nos últimos 3 anos, eu canalizei, desenhei, criei cada uma dessas mandalas. Ao todo são 65 que você pode ter acesso a partir de agora. E eu vou contar tudo pra você sobre essas mandalas. Para começar, eu selecionei 65, mas eu criei muitas mandalas e eu vou contar um pouquinho desse processo de criação para vocês. Primeiro eu preciso ressaltar que fiz a live de lançamento agora às 20 horas, terminei a live, foi muito incrível, foi bem importante tudo aquilo que eu trouxe na live, porém não salvou, não ficou salvo. Tentei recuperar o vídeo, tentei mexer como eu sabia que não consegui. Então, desisti, não desistindo, né? Tá ali o vídeo, mas cá estou eu gravando novamente, porque eu vou postar esse vídeo hoje e você precisa acessar hoje isso aqui. Eu quero mostrar no detalhe. Então, para quem não esteve ao vivo, para quem não assistiu ao vivo, eu vou ser mais breve, vou resumir aqui dentro do tempo que nós temos aqui nesse Reels, vou contar tudo para vocês sobre como surgiram as mandalas Sol Rara. Primeiro, preciso dizer que eu tinha uma crença de que eu não sabia desenhar, que eu não era boa desenhando. Eu comprei essa crença, ela foi implantada em mim na época da escola, quando eu fazia os desenhos e na minha cabeça, na minha imaginação, meu desenho estava incrível, maravilhoso, eu era uma artista e quando eu olhava o desenho da colega, eu pensava assim, não sei, não é tão bom não, talvez não é pra mim, talvez vender minha arte na praia ou em qualquer lugar, não é o futuro, não é pra mim. Então eu comprei a crença, eu ativei a crença de que eu não era boa em desenho, que eu não sabia desenhar, que os meus desenhos não eram bonitos. E isso gerou um certo bloqueio na minha vida, eu nunca desenvolvi, nunca olhei muito pra esse lado, pra arte como uma forma de expressão através do desenho, porque eu comprei essa crença, não desenho bem, isso não é pra mim, então eu vou olhar outras coisas que eu sou boa, que eu tenho mais facilidade e tal. E essa crença, ela veio na infância, lembro nitidamente dessa cena, de eu comparar meu desenho com uma colega e falar assim, nossa, eu achei que tava arrasando, mas não tô, o dela tá mais bonito. E me colocar nesse lugar, me diminuir, né, isso, meu processo de autoconhecimento, fui trabalhando, né, e essas cartas me auxiliaram muito no meu processo de cura dessas crenças. Então isso aqui também é a materialização do meu processo de cura através desses códigos que hoje vocês terão, a partir de hoje vocês terão acesso. E essa crença que veio da infância, ela foi reforçada em vários momentos, em várias situações na minha vida acadêmica, né, na minha vida escolar. Então eu lembro também de algumas cenas de eu fazendo atividades na sala, desenhando, colorindo e mostrar para a professora e a professora vir e apontar alguns pontos que eu poderia estar melhorando ou adotando uma técnica de desenho, porque talvez eu não tinha uma técnica de desenho adequada. E eu, como sempre fui muito emocional, aquilo me marcava muito, porque eu já tinha a crença de que eu não sei desenhar, e daí vem a professora e critica e fala assim que meu desenho tá errado, por exemplo, né? Eu sempre tive uma característica muito particular, que gostaria de contornar muito forte o desenho e dentro não tem muita coerência entre o contorno externo e o desenho dentro. Então, são algumas situações assim que aconteceram e isso foi me fechando na minha forma de expressão. Eu sempre fui muito expressiva, né? Eu sempre gostei muito de artes, gosto muito, sou uma admiradora das expressões artísticas e sempre gostei de me expressar muito através da dança. Canto também, mas o canto tem uma outra experiência traumática ali que acabou bloqueando a minha voz. Vai que eu era para ser uma artista, né, gente, uma cantora, mas acabou que não foi. Então vamos usar essa voz para passar a mensagem, tipo a gente está fazendo aqui, né?
Então, sempre gostei de me expressar muito através da fala, gosto de falar, sempre gostei de dançar, mas acabou que não desenvolvi essa questão da expressão através da arte, dos desenhos, né, das cores, das formas, da geometria. Pois bem, passa o tempo, 2022, eu inicio uma mentoria em linguagem da luz, porque eu gostaria de desenvolver, canalizar a linguagem da luz, gostaria de aprender como funciona, entender e desenvolver esse meu lado. E uma das formas de linguagem da luz, que na live eu expliquei bem direitinho, agora que eu vou trazer resumido para vocês, é códigos da luz através de desenhos, né? Então você pode canalizar a linguagem da luz falada, através do canto, através de desenhos, imagens, são N formas de linguagem da luz. E uma das práticas que a mentora nos orientava é comprar um caderno de desenho, inclusive foi este aqui, o primeiro que eu comprei, para treinar e praticar o desbloqueio desse canal da linguagem, porque todos são capazes de canalizar, de acessar esses códigos em formato de linguagem da luz, mas a gente precisa fazer todo um preparo desse canal, uma limpeza desse canal e um desbloqueio, porque é algo que para algumas pessoas é fluido, natural, para outras, né, são mais camadas de cura que precisam ser desbloqueadas e alinhadas. E resumindo aqui brevemente, para quem não conhece, nunca ouviu falar sobre linguagem da luz, aqui no centro dessa manual nós temos isso aqui é uma linguagem da luz, isso aqui é um código. Tá? A linguagem da luz é um código que vai direto para a alma, é um código informacional, uma tecnologia de informação a nível quântico que vai direto para a alma. Então são códigos, formas, traços, né, cores, todo um conjunto de informações que vão direto para a alma. Então elas passam por esse nosso filtro de visão de mundo e por passar por esse filtro, elas vão direto para a alma. Aquilo não fica nesse filtro. Qual seria esse filtro? Qual é o teu filtro, o meu filtro, o nosso filtro de visão de mundo? É a nossa lente através da qual a gente enxerga o mundo. E essa lente que a gente enxerga o mundo, ela está desenvolvida, está embasada em todas as vivências que nós tivemos. Então, a tua lente, a tua visão de mundo, depende das tuas vivências, do que você viu, ouviu, sentiu, como você experienciou a vida até agora. E ela depende também dos 5 sentidos, que são as portas da consciência, né? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Além disso, a intuição e as outras portas, que são, por exemplo, todas as informações que você tem armazenadas no registro acástico, associadas a tudo que você viu, ouviu, sentiu, né? A todas as experiências que você teve com objetos, com situações, com coisas, com formas. Tudo isso fica armazenado no teu HD e quando você identifica um objeto, automaticamente a tua mente já puxa toda essa informação prévia que você tem desse objeto e tem as suas definições. Por isso que a gente vê o mundo e interpreta o mundo de uma forma muito particular e subjetiva, porque essa subjetividade vem de todas essas informações que estão armazenadas nessas 8, se eu não me engano, são 8 portas de consciência e que a gente experiencia o mundo através desses sentidos. Então, quando a gente acessa a linguagem da luz, essa aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês foi a primeira que eu canalizei, que eu desenvolvi. Então são códigos que você pode até tentar entender, mas a tua mente consciente ela vai bloquear, porque ela não vai ver lógica aqui. Então são símbolos que a nossa mente não aprendeu a traduzir. É uma linguagem universal. E alguns desses códigos, desses traços aqui, eles muitas vezes são traduzidos quando tem tradução para a nossa linguagem, né, inglês, português, a nossa linguagem aqui na vida terrena, muitas vezes eles são traduzidos em livros inteiros. Então eu posso ter um código, linguagem da luz, uma informação galáctica que vem, por exemplo, que é traduzido como um livro inteiro em um símbolo e um código. Então, a linguagem da luz é como se fosse a linguagem universal, através das formas, da geometria sagrada, das cores, que traz essa expressão muito individual do ser para a matéria. Então, nesse curso, nessa vivência, eu comprei esse caderno e comecei a limpar o meu canal, comecei a trazer os códigos, né? Muitos desses códigos são associados aos processos que eu estava vivendo no meu dia a dia. Tem aqui
nos destaques aqui nesse perfil do Instagram, ali com Linguagens da Luz, tem os primeiros desenhos que eu fiz, eu compartilhava com vocês já daquela época, tá? Então, comecei a limpar meu canal e trouxe várias formas, olha que lindo. Então, esses códigos de Linguagem da Luz, isso aqui é o resumo do resumo, tá, gente? Então, quem tiver interesse, busque. Tem muitas pessoas aqui na internet que são excelentes, que trabalham com essa linguagem, né? Com essa forma de expressão. Então, aqui são códigos que passam por esse filtro e vão direto para nossa alma. São códigos, informações que falam com o nosso coração. Que elas são para ativar, liberar, harmonizar, alinhar e informar a nossa alma, para que a gente expanda, evolua, que são códigos de luz, que trazem, inserem luz, inserem informação para que a gente expanda a nível consciencial, traz um alinhamento, traz uma harmonização, traz uma cura. Então, cada código carrega uma infinidade de informações. E através dessa nossa leitura subjetiva do mundo e única, você terá uma experiência diferente com esses códigos. Então, em 2022, eu comecei a limpar o meu canal e comecei a trabalhar com essa linguagem da luz que eu particularmente adorei. 2023, em um outro curso que eu fiz, dessa vez vivencial, né, um curso presencial, eu canalizei a primeira mandala. Quero a prática no curso, aqui eu não vou achar. Eu vou mostrar essa aqui. Essa aqui foi a primeira mandala que eu canalizei, por isso que é a capa do nosso baralho, a capa das nossas cartas. Foi a primeira mandala que eu canalizei com Linguagem da Luz. E quando eu trouxe ela, eu sabia que dela viriam outras mandalas, isso seria um projeto, né? Mas não sabia o que, não sabia como, não sabia porquê. Só sabia que estava iniciando algo. Então essa mandala, essa mensagem que ela traz, foi o início de tudo. 2024... vivenciei outros N processos de cura, de transformação, de alinhamento, de autodescobrimento, de autoconhecimento. Nesse ano, eu desenvolvi a maioria das mandalas. Aí eu já comecei a intencionar o desenho em forma de mandalas, né? Ó, esse aqui, por exemplo, é um ser elemental que eu desenhei. E eu, pra quem achava que não sabia desenhar, eu achava isso aqui lindo. Tipo, eu estava desenvolvendo, né, o meu canal. Então eu começava a admirar as formas que eu estava criando e isso foi transformando dentro de mim a minha própria visão sobre mim mesma, sobre as minhas habilidades, sobre os meus limites. Eu fui transcendendo muitos limites autoimpostos e isso foi muito importante, muito interessante. 2024 eu canalizei muitas mandalas. Eu senti uma necessidade de ficar desenhando, e se eu pudesse, eu passava o dia inteiro desenhando. Elas vinham para mim com uma facilidade. Tem mandalas aqui que eu criei em questão de 10 minutos. Outras levava dias. Então, dependendo da frequência dela, dependendo da energia do que ela trabalha, eu ficava mais tempo criando ela, porque eu também estava passando pelo processo de atuação dessa geometria, atuação dessa ferramenta, porque são ferramentas tecnológicas, com tecnologia espiritual. Eu também passava pelo processo. Então, 2024 eu criei a maioria delas, em 2025 finalizei esse processo. Então, eu selecionei 65 dessas mandalas, dessas criações, dessas geometrias, dessas tecnologias de cura, alinhamento e harmonização, para criar primeiro conjunto de mandalas Sol Raro. Então as mandalas, elas estiveram presentes na minha vida desde antes, né? Durante e depois desse processo, que nem vocês estão vendo aqui. Essa mandala, nós criamos mandalas com pedras naturais. Então é algo que eu sempre gostei de trabalhar, gosto de ter na minha casa. Tenho várias dessas na minha casa, inclusive falta parede para colocar todas as mandalas que eu tenho. E eu gosto muito da mandala porque ela concentra energia, ela ativa essa energia e isso harmoniza tanto o ambiente quanto as pessoas, porque elas também são usadas em processos e práticas meditativas. Então a intenção é que você medite na energia da mandala. Então aqui é o primeiro produto físico que eu desenvolvi. São 65 mandalas canalizadas, especialmente por mim. Eu criei esse produto do início ao fim. Cada desenho aqui fui eu que fiz. Cada mensagem passou por mim, fui eu que fiz, canalizei, né? Elas têm todo um suporte da minha egrégora espiritual também nesse processo, obviamente. Mas aqui são
cartas, mandalas com geometria, linguagem da luz, colorimetria, né? Não, colorimetria é essa palavra? Cromoterapia, perdão. Cromoterapia, que é a frequência das cores, né? A cura através das cores. Então, essas mandalas, elas estão extremamente especiais. Eu fiz questão de colocar aqui exatamente o que está no papel. Então, eu desenhei elas à mão. Aqui não tem nenhum reajuste de cor, nenhum Photoshop, não passou por nenhum aplicativo, nenhum programa que corrige. Ela é totalmente artesanal, totalmente natural. A energia que eu canalizei, que eu acessei no momento da criação, é a energia que está aqui. Então, não fiz questão de trazer um produto totalmente manual, totalmente desenvolvido por mim do início ao fim, sem inteligência artificial, sem nenhum software de criação de desenhos. Então, eu queria que vocês tivessem a experiência da mensagem assim como ela veio para mim. Então, todos os desenhos aqui eu fiz à mão. Tem inclusive os traços, tu consegue ver os traços, tu consegue perceber as cores. Tem também as imperfeições do desenho. Quando a gente trabalha com informação com linguagem da luz, você percebe que a mensagem, a informação, ela vem naquele traço, daquela forma. Então, não é para nossa mente consciente fazer um julgamento sobre aquilo e definir como certo, errado, bom e mal, bonito ou feio. Esses são conceitos da dualidade, da matéria. Esses códigos levam a informação para a alma. E eu, particularmente, acho eles lindos. Eles são perfeitos nas suas imperfeições. Então, até isso é um processo de autoconhecimento, de autocura, tá? Associada a cada mandala, você tem uma mensagem. Ó, essa, inclusive, foi aquela que saiu na live, que não ficou salva, que é o Florescer. Vou deixar aqui para você printar, se você conseguir ler. Ó. Não vai dar pra ver. Florescer. Então, cada mandala tem uma mensagem. E a ideia é que você utilize essas cartas como uma ferramenta de autoconhecimento para te auxiliar na tomada de decisões e te dar uma maior autonomia e direcionamento na tua vida, no teu dia a dia. Você pode também utilizar ela como prática terapêutica no atendimento individual ou coletivo. Então, pode dispor essas mandalas no chão. Aqui tem, logo que você abre o deckzinho, tem uma orientação básica, essencial, resumida, um resumo do resumo, com sugestões de uso e a descrição do que são essas mandalas. O resumo, porque elas são muito mais do que está descrito aqui, tá? E a ideia é que você está passando por uma situação, está com alguma dúvida, está com alguma questão, né, um questionamento, busca uma orientação. Você vem aqui, consagra o teu baralho, mentaliza, intenciona e você vai tirar a sua cartinha, tá? Você vai tirar a sua cartinha e você vai ler a mensagem e meditar nessa mandala. A sugestão é que você medite, por exemplo, 5 minutos antes de dormir e ela fará todo o trabalho durante o sono, tá? E você pode receber insights através de pessoas, situações, né? Perceba a sincronicidade atuando na tua vida ou também mensagens através do sonho, tá? Então, estão disponíveis as mandalas Sol Rara para você. São poucas unidades em estoque, é um lote pequeno, tá? Nesse lançamento, então, poucas unidades para você adquirir. Então, não perca tempo se você desejar adquirir. Como nós estamos lançando hoje, tem uma promoção especial de lançamento. As primeiras 11 pessoas que adquirirem essas mandalas ganharão de presente um atendimento comigo de orientação energética para te auxiliar em alguma situação que você está passando pela tua vida, tá? Aqui, para encerrar rapidinho, então, as 11 primeiras pessoas ganharão de presente um atendimento comigo e o valor para esse lançamento é R$ 155 à vista ou em 6 vezes de R$ 27,90, tá? Um produto totalmente canalizado por mim, manual, artístico, e a gente precisa valorizar esse movimento, né? Essa expressão em forma de arte numa era tão tecnológica.
né? Voltar para a essência.